Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7 milhões e meio de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que, até março de 2021, ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068. Mas então, o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto, pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha.
Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Os asteroides voando por aí às vezes são como um jogo feroz de queimada em que você nunca sabe quando algum deles pode ir em sua direção. Portanto, é possível apenas rastrear a situação e esperar pelo melhor. Para descobrir o risco, cientistas de diferentes organizações precisam estudar as posições e as trajetórias dessas rochas que se aproximam do nosso planeta, especialmente aquelas com pelo menos 1 quilômetro de largura. E a boa notícia é que nenhuma provavelmente nos atingirá pelo menos nos próximos 1000 anos. Ufa! Para nos dar uma ideia de seu poder, os cientistas fizeram um experimento para simular o impacto de um asteroide tão gigantesco. A energia liberada pela colisão seria de impressionantes 100 mil megatons. Seria como detonar 15 mil toneladas de dinamite. Além disso, se um asteroide tão grande nos atingisse, a Terra esfriaria significativamente por causa de todos os detritos que entrariam na atmosfera e bloqueariam a luz solar. Nesse caso, as plantas não conseguiriam obter seu combustível e, portanto, todos estaríamos em apuros, tanto os seres humanos quanto os animais. Felizmente, esses impactos são bastante raros. Quanto maior o asteroide, mais tempo ele leva para colidir com a Terra.
Por exemplo, estima-se que os que tenham diâmetros de pelo menos 1 quilômetro atinjam nosso planeta uma vez a cada 700 mil anos. E se estivermos falando dos maiores, com cerca de 5 quilômetros de largura, bem, a previsão é de que se choquem apenas uma vez a cada 30 milhões de anos. Muito bem. Mas espere, não fique muito relaxado ainda. Os astrônomos se concentram nos realmente grandes, porque esses são os que podem condenar nosso planeta se nos atingirem. Sim, você acertou, tipo dos dinossauros. Mesmo que um deles não nos apague completamente, o dano ainda seria enorme. Portanto, ainda há alguns vagando por aí e precisamos ficar de olho para ver como podem evoluir com o tempo. Os cientistas têm um modelo de rastreamento em que se concentram nas partes da trajetória de um asteroide que se aproxima da Terra para verificar se a rocha espacial representa um risco para nós. E parece que pode haver um deles, o 7482, 1994 PC1, com 1.100 metros de diâmetro, que pode representar algum risco. Ele deve se aproximar de nosso planeta nos próximos 1000 anos. E quando digo risco, significa que há uma chance de 0,0151% de chegar a uma distância Terra-Lua. Ele já passou por nós em 2022, mas tivemos sorte porque estava longe o suficiente, 1.900.000 quilômetros. Eu diria que podemos relaxar quando se trata de cenários de asteroides, por enquanto. A colisão de um deles com a Terra seria algo novo para a humanidade, mas não para o próprio planeta. Como eu disse, não houve muitos desses grandes, mas ainda assim eles tiveram enormes consequências. O primeiro que vem à mente da maioria das pessoas é obviamente o dos dinossauros, tão grande quanto uma montanha, que atingiu nosso mundo há cerca de 66 milhões de anos, perto da península de Yucatán, no México. Foi um caos. Tempestades de fogo globais e tsunamis estavam por toda parte. A poeira estava bloqueando o sol e a rocha vaporizada liberou enxofre, o que levou à chuva ácida e à acidificação dos oceanos. Mas houve um cara ainda maior que veio antes desse. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide gigantesco colidiu com o nosso planeta e deixou uma enorme cratera na África do Sul, a que conhecemos hoje como Vredefort. E parece que esse carinha pode ter sido ainda maior do que pensávamos originalmente, 2 vezes mais largo do que a rocha espacial que apagou os dinossauros. A Vredefort é confirmada como a maior cratera visível na Terra, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros. No entanto, ela costumava ser ainda maior quando se formou, talvez até com 250 a 280 quilômetros de diâmetro. É difícil descobrir seu tamanho real, porque vem sofrendo erosão nos últimos 2 bilhões de anos. Pense nisso como se estivesse cortando camadas da borda de uma tigela. O diâmetro fica menor a cada fatia. Quando o asteroide de 12 quilômetros de largura que exterminou os dinossauros atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causou uma destruição maciça. Incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e tanta cinza e poeira que alterou o clima da Terra. Isso tudo fez com que cerca de 75% da vida por aqui fosse extinta. Já o que criou a cratera Vredefort não era apenas maior, mas também viajou a uma velocidade maior, o que significa que as consequências podem ter sido ainda piores. Mas esse fato ocorreu há muito tempo e os seres vivos eram diferentes naquela época. Talvez fossem algumas bactérias que nem perceberam que algo incomum estava acontecendo. A Terra não é a única. Muitos impactos também ocorreram em nosso sistema solar. Por exemplo, em nossa vizinhança próxima. Sim, indo para Mercúrio e sua enorme cratera chamada Bacia Caloris. Ela mede cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, o que é mais do que o estado do Texas. Há um anel de montanhas imponentes ao redor dela, o que a torna ainda mais impressionante. É possível ver cores diferentes na imagem em mosaico da bacia. Elas nos dizem mais sobre a geologia do local. As partes alaranjadas representam a lava que inundou a bacia. Esses fluxos cobriram a superfície original e adicionaram a tonalidade laranja específica. E depois que a lava inundou a bacia em Mercúrio, crateras menores se formaram no topo da superfície. Elas escavaram o solo e revelaram um material escondido. Parte dele é de cor azul e pode ser uma pista sobre como era o piso original antes de ser coberto pela lava. Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar, tem uma atmosfera espessa que vem com um sistema de defesa muito bom contra rochas espaciais. Ela é tão densa que queima a maioria dos meteoros antes mesmo que atinjam sua superfície. Como resultado, você não verá tantas crateras visíveis em Vênus quanto em outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Mas Vênus ainda tem algumas cicatrizes que podem nos contar sobre alguns impactos sérios que aconteceram lá, e uma das maiores que conhecemos é a cratera Meade.
Ela é enorme, com cerca de 270 quilômetros de diâmetro. O solo interno é relativamente plano e um pouco mais brilhante do que seus arredores. É possível que o buraco tenha sido preenchido com uma mistura de rocha derretida após o choque, e talvez até com lava da atividade vulcânica em Vênus. Quer ter uma ideia de como seria a Terra sem sua camada protetora chamada atmosfera? Basta dar uma olhada na Lua, cuja superfície está repleta de crateras de impacto. A Tycho é uma das que são possíveis de notar facilmente. Quando você olha para a lua cheia, pode identificá-la como um círculo distinto com raios brilhantes que se irradiam ligeiramente para fora do centro, no lado inferior esquerdo. Essa cratera, de 85 km de largura, tem um belo pico central no meio, encimado por uma rocha intrigante, com um tamanho impressionante. Ela ocuparia cerca de metade de um quarteirão típico de uma cidade aqui na Terra. Quando falamos de crateras, definitivamente não podemos deixar de lado Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Quando as naves espaciais se aproximam de lá, elas contam com a atmosfera para desacelerá-las. Mas esta ainda não é espessa o suficiente para proteger completamente Marte de todas as rochas espaciais que estão chegando o tempo todo. De julho a setembro de 2018, uma mancha escura apareceu no polo sul do planeta. Ela consiste em 2 padrões distintos. Uma teoria diz que o de explosão maior, de cor mais clara, pode ser o resultado de uma onda de choque de impacto que raspou a superfície de gelo e gerou ventos que se espalharam. O padrão de explosão interno, de cor mais escura, ocorreu porque o objeto impactante conseguiu penetrar na fina camada de gelo. Ao atingir a superfície, lançou areia escura e detritos em todas as direções. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem 2 lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis.
Agora, Osiris-Rex foi renomeada para Osiris-Apex e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da Osiris-Apex. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A Osiris-Apex definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A Osiris-Apex tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer $4 trilhões, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa.
Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Imagine algo tão poderoso que poderia romper os átomos de seu corpo em uma fração de segundo. Esse algo está correndo silenciosamente pelo espaço. Não está extinto, não está vivo, está preso no meio. Se esse monstro aterrorizante estivesse se movendo em direção à Terra, estaríamos condenados. Então, será que é isso? Os astrônomos descobriram um objeto espacial rápido e poderoso passando pela nossa galáxia Via Láctea a mais de 177 km por hora. Isso é mais rápido do que qualquer foguete que já fabricamos. Esse bizarro objeto espacial recebeu o nome de Estrela Zumbi. Tudo porque ele é a parte restante de uma estrela que morreu há muito tempo, mas ainda está se movendo. Essa estrela zumbi é um tipo de objeto chamado magnetar, uma bola super pequena e super pesada do tamanho de uma cidade, mas mais pesada que o Sol. Isso a torna um dos objetos mais densos do espaço. Somente os buracos negros são mais densos. Ei, não vamos nos esquecer de mim. Os magnetares também têm um campo magnético incrivelmente forte. O do nosso zumbi é 100 trilhões de vezes mais forte do que o da Terra. Isso é tão forte que, se o magnetar chegasse perto da Terra, poderia destruir todos os cartões de crédito do planeta apenas com seu magnetismo. Apenas com seu magnetismo. E não poderíamos mais fazer compras. Além disso, se uma pessoa chegasse muito perto de um magnetar, cerca de 1000 quilômetros, ele poderia separar seus próprios átomos. E eles não poderiam mais fazer compras. Felizmente, esse magnetar está muito distante e não está se aproximando de nós. Quando foi descoberto pela primeira vez, ele estava a cerca de 15 mil anos-luz de distância da Terra. Essa é uma distância enorme, portanto você ainda não precisa se preocupar com a desconexão de seus átomos. Os astrônomos avistaram o magnetar zumbi pela primeira vez em 2008, e como apenas cerca de 30 magnetares são conhecidos em nossa galáxia, essa foi uma descoberta rara e sortuda. Os cientistas usaram telescópios espaciais como o Hubble e o Gaia para observá-lo ao longo do tempo. Foi assim que descobriram que ele estava se movendo muito mais rápido do que pensavam. Agora, os astrônomos estão tentando descobrir como essa estrela zumbi recebeu um impulso tão grande. A princípio, eles pensaram que, como a maioria dos magnetares, esse nasceu quando uma estrela gigante explodiu em uma supernova, e o núcleo remanescente se tornou uma estrela de nêutrons superdensa. De acordo com a teoria deles, isso poderia ter acontecido perto de algo chamado remanescente de supernova HB9. Isso faria sentido, pois a maioria dos magnetares é criada dessa forma. Porém, quando rastrearam seu movimento, descobriram que a estrela zumbi estava se movendo muito rápido e indo na direção errada para ter vindo da HB9. Eles rastrearam sua trajetória por milhares de anos no passado e ainda não conseguiram encontrar nenhuma estrela em explosão ou aglomerado de estrelas de onde ela poderia ter vindo. Isso significa que os cientistas agora têm mais um mistério em suas mãos. De onde veio essa estrela zumbi e como ela foi criada? Uma explicação é que ela veio de uma anã branca, que é o núcleo que sobra de uma estrela menor como o nosso Sol, depois que ela fica sem combustível. Normalmente, quando as anãs brancas explodem, são completamente destruídas, mas em situações raras, em vez de explodir, uma anã branca pode entrar em colapso e se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons pode então se tornar um magnetar. Essa maneira incomum de formar um magnetar também fornece pistas sobre outro mistério, as rajadas rápidas de rádio, FRBs. São flashes muito rápidos e potentes de energia de rádio vindos do espaço profundo. Algumas FRBs vêm de galáxias tão antigas que não deveriam haver mais nenhuma estrela explodindo. Mas se os magnetares podem nascer de anãs brancas em colapso, isso pode explicar como essas FRBs ainda estão ocorrendo. De qualquer forma, saber como os magnetares se formam poderia nos ajudar a explicar muitos eventos estranhos e poderosos que vemos em todo o universo. Mas até o momento a investigação ainda está em andamento e nenhuma resposta foi encontrada. Estrelas zumbis vagando pelo universo não é o único mistério que ainda não resolvemos. Em algum momento você poderá se deparar com uma delas enquanto viaja pelo cosmos, e ela se parece com nada. A uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra há um buraco, um vazio que tem muito poucas galáxias. Essa é uma região aproximadamente esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia Via Láctea poderia caber ali milhares de vezes. É um misterioso grande vazio na constelação de Bootes. Faz sentido. Veja bem, as galáxias parecem uma teia gigante.
A maior delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos galácticos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Esses vazios constituem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 300 milhões de anos-luz de largura. O grande vazio é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, eu não estava por perto na época, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até pensavam que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas, e sua atração gravitacional ficou mais forte. Elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas, e elas continuaram atraindo cada vez mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar mais do centro, formando galáxias. Se você visitasse um aglomerado de estrelas chamado Palomar 5, esqueceria tudo sobre vazios e supervazios, e até mesmo estrelas zumbis. Em vez disso, você precisaria se concentrar em sobreviver, pois a região esconde um enxame de mais de 100 buracos negros bem no meio. E esses buracos negros não estão apenas parados lá, eles estão trabalhando, moldando e aglomerando sem parar. Palomar 5 é um grupo de estrelas localizado a cerca de 80 mil anos-luz de distância de nós. Normalmente, aglomerados como esses são densos e bem compactados, com estrelas todas agrupadas. Mas o Palomar 5 é diferente. Ele está espalhado e tem uma enorme cauda de estrelas que se estende por 30 mil anos-luz. Essa bela cauda é chamada de cauda de maré. É como se as estrelas estivessem se espalhando para fora do aglomerado, criando um longo rio de luz. Caudas de maré como essa são raras e difíceis de estudar. Aglomerados globulares como esses são muito antigos. Alguns são quase tão antigos quanto o próprio universo. Mas o Palomar 5 também se destaca porque é o único aglomerado que conhecemos que ainda tem uma cauda de maré ligada a ele. E os buracos negros dentro do aglomerado podem ser os culpados. Eles estão puxando as estrelas do aglomerado, bagunçando suas órbitas e atirando-as para fora do aglomerado. Ou seria atirar com um estilingue? Não sei. De qualquer forma, essas estrelas são o que compõe a cauda de maré. Com o tempo, mais e mais estrelas são lançadas para fora. O Palomar 5 tem muito mais buracos negros do que o esperado. Cerca de 20% da massa do aglomerado é composta de buracos negros. Mais de 100 deles, cada um com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol. É claro que o Palomar 5 não vai durar para sempre. Em cerca de 1 bilhão de anos, o aglomerado se desfará completamente. Até lá, todas as estrelas terão desaparecido, deixando para trás apenas os buracos negros. Esses buracos negros orbitarão a Via Láctea como um remanescente fantasmagórico do aglomerado que costumava estar lá. Embora esse aglomerado já seja bastante assustador, há algo ainda mais sinistro que você pode ver no espaço: nuvens espessas de gás e poeira chamadas nebulosas. Uma das mais incomuns é provavelmente a NGC 2392, localizada a 5 mil anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e se tornou popular devido à sua aparência incomum. É basicamente um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. As caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. O centro se assemelha a uma bola de barbante, mas na realidade é uma bolha de material soprada no espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Uau! Aposto que você se lembra que o planeta mais distante do Sol é Netuno. Quando os astrônomos europeus discutiram sobre como chamar um oitavo planeta recém-descoberto em 1846, escolheram o nome da divindade romana do mar. Esse gigante de gelo tem 4 vezes o tamanho da Terra, e se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, Netuno seria do tamanho de uma bola de beisebol. Ao mesmo tempo, o gigante de gelo é 17 vezes mais pesado. Se você estivesse se aproximando desse mundo gelado, ele pareceria azul e talvez convidativo. Mas essa superfície azul é na verdade uma camada de gás em redemoinho e nuvens permanentes.
Portanto, não tenha muitas esperanças, você não conseguiria pousar nesse planeta. Seu manto, composto de gelo, de água, amônia e metano, é o mais próximo que Netuno tem de uma superfície. Mas mesmo lá embaixo, não há solo sólido para se caminhar. De qualquer forma, esse planeta distante é cercado de mistérios e os astrônomos ainda não conseguiram desvendar todos eles. Por que os ventos em Netuno são tão rápidos? Por que esse mundo libera mais calor do que recebe? Por que seu campo magnético é deslocado? E o que é a grande mancha escura? Vamos tentar encontrar algumas respostas. Netuno está cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta natal. Isso significa por que estudar esse mundo distante é tão difícil. Isso também significa que o planeta recebe muito menos luz e calor da nossa estrela. Mas ao mesmo tempo, Netuno irradia muito mais calor do que está absorvendo. Se compararmos Netuno com o vizinho Urano, veremos que, embora Urano esteja mais próximo do Sol, ele emite quase a mesma quantidade de calor que Netuno. Os astrônomos ainda não sabem ao certo por que isso acontece, mas é claro, há teorias porque eles são cientistas. Alguns especialistas acham que há algo feroz no interior do planeta azul que faz com que ele gere mais calor do que recebe. Esse pode ser o motivo das enormes diferenças de temperatura de Netuno, de menos 160 graus Celsius no topo das nuvens geladas do planeta a mais de 6.650 graus Celsius no núcleo do gigante de gelo. Portanto, você vai querer se vestir em camadas. Essas variações de temperatura podem ser o motivo das fortes tempestades de vento. Sua velocidade pode chegar a 1.930 km por hora. Para efeito de comparação, os ventos mais fortes da Terra se movem a uma velocidade de 400 km por hora. Outra coisa curiosa sobre os ventos de Netuno é que eles estão soprando na direção oeste, o que é contrário à rotação do planeta. Um estudo publicado em 2013 supôs que os ventos em Netuno apareceriam em camadas finas com não mais de 960 quilômetros de espessura. Uma profundidade tão rasa poderia significar que a condensação e a evaporação da umidade poderiam produzir essas correntes de ar loucamente rápidas. Além disso, há a questão de o campo magnético de Netuno estar deslocado. Se você sobrepusesse um ímã a esse planeta, ele não se alinharia com o centro. Os astrônomos não sabem ao certo por que isso acontece. Os campos magnéticos são produzidos por correntes em movimento, e acredita-se que todos os planetas, inclusive a Terra, tenham algum material condutor em movimento em seus ventres. Mas com o ventre de Netuno, a situação é um pouco diferente. Seu campo magnético está inclinado a 47 graus em relação à rotação do planeta. Isso significa que a rotação e o magnetismo não estão alinhados de forma inerente. E não se esqueça da grande mancha escura. Não estou falando da tempestade mais massiva do sistema solar. Essa é chamada de grande mancha vermelha e está localizada em Júpiter. Estou me referindo a uma mancha correspondente em Netuno, descoberta pela Voyager 2 em 1989. Em 1995, o telescópio espacial Hubble voltou seus olhos para Netuno. Mas infelizmente, naquela época, a mancha já havia desaparecido misteriosamente, e os cientistas não têm ideia de como exatamente ela desapareceu. Mas adivinhe só, outra mancha escura foi encontrada no gigante de gelo. Os astrônomos já sabem há algum tempo que, de tempos em tempos, a superfície de Netuno fica pontilhada com essas manchas escuras. Essas descolorações bizarras têm sido associadas a áreas de alta pressão que aparecem e desaparecem ao longo de alguns anos. Mas ninguém havia visto uma mancha escura se formando até recentemente. Desde então, os astrônomos têm observado o nascimento de manchas escuras com bastante regularidade. Agora, eles têm uma ideia muito melhor de onde e quando esses enormes vórtices podem se formar. Apesar das suposições, os astrônomos já pensaram que Netuno era um mundo chato e sem características. O gigante de gelo tem uma atmosfera hiperativa. Ela é turbulenta, com ondulações de nuvens e tempestades severas. Além disso, esse planeta tem um sistema de anéis. Infelizmente, esses anéis não são bambolês distintos que circundam Netuno, como os de Saturno. Os anéis do gigante de gelo são estranhamente volumosos e contêm pedaços de material que formam arcos no anel externo. Os astrônomos explicam que esses aglomerados são, na verdade, locais onde muitas partículas do anel estão presas umas às outras. O que isso significa ainda não está claro.
Mas o que mais gosto em Netuno é o seguinte: os astrônomos acreditam que, nas profundezas do planeta, pode haver uma camada onde chovem cristais de diamante. A pressão e a temperatura intensas no interior de Netuno quebram as moléculas de metano, liberando carbono. Esses compostos de carbono encontram suas moléculas companheiras e criam longas cadeias, que são então exprimidas, formando belos padrões cristalinos como os diamantes. Quando essas formações de diamante atravessam as camadas do manto de Netuno, ele fica quente demais para elas. É por isso que elas se vaporizam, voltam a flutuar e, você adivinhou, repetem o ciclo. Agora você sabe por que isso é chamado de chuva de diamantes. Que tal um pequeno experimento divertido? Digamos que explodimos Netuno, em nome da ciência, claro. Como você já sabe, esse planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que depois de ativar o processo, você veria o manto líquido de Netuno estourar. Seria como um balão cheio de água jogado do 50º andar. Aviso, não faça isso em casa. O impacto enviaria respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. Seria seguido por restos de lava do manto do planeta, líquido e incandescente. E então haveria um furacão de rochas sólidas. Isso é o que restaria do núcleo sólido de Netuno, composto de ferro e outros materiais. Ok, agora vamos montar novamente esse lindo gigante de gelo. Tenho mais um experimento para vocês. Vamos substituir a Lua, sim, nosso bom e velho satélite natural, por Netuno. O gigante de gelo é definitivamente muito maior do que a Lua. O planeta se pareceria com um balão de ar quente azul brilhante no céu. E nós o veríamos não apenas à noite, mas também durante o dia. Ele pareceria ser 15 vezes maior que o Sol. Se tudo mais permanecesse igual, os eclipses solares pareceriam continuar por séculos. Uma vez que o Sol desaparecesse atrás da borda de Netuno, nosso planeta seria mergulhado em uma escuridão completa por nada menos que 1h30. E como Netuno também é muito mais maciço que a Terra, sua atração gravitacional é muito mais forte. É por isso que, em vez de ter um poderoso companheiro e protetor, nosso planeta acabaria como um satélite, sim, a Lua de Netuno. Ele orbitaria Netuno um pouco mais longe do que sua maior lua, Tritão, e haveria um grande risco de a Terra colidir com esse corpo espacial. Oh! Mas vamos supor que tivéssemos a sorte de não cruzar o caminho de nenhum dos satélites de Netuno. Mesmo assim, teríamos problemas mais do que suficientes. As marés em nosso planeta se tornariam 1000 vezes mais fortes do que as causadas pela Lua. A força gravitacional de Netuno não separaria a Terra, mas aqueceria nosso planeta. Como se precisássemos de mais disso, não? A atividade sísmica aumentaria, provocando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, isso parece inquietante. Portanto, deixe Netuno permanecer onde está agora. Estou bem com a boa e velha Lua. Agora, não precisamos mais de experimentos. Mas ouça-me, além da órbita de Netuno, há um misterioso cinturão de Kuiper repleto de objetos gelados enormes. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo outro grande planeta da nossa vista. Eles estarão de complô? Esse planeta hipotético já recebeu o nome de Planeta 9 e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não.